Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que vocês me assistam e me ouçam. Vamos continuar aqui com o nosso projeto, nossas sugestões e formas, né? Sugestões, variações, formas de estudo para o nosso método padronização do ensino de violino, tá bom? Chegamos agora no nosso módulo 5 e é um módulo muito importante para nós, na nossa vida como músico, né? Na nossa vida musical, que é um método, que é um módulo que nós vamos falar inteiramente de escalas, né? E neste módulo, aqui nós temos a primeira ideia dele, que é justamente essa: introduzir o aluno aos estudos de escala, né? E a segunda visão desses estudos, a segunda proposta desses estudos seria nós gravarmos alguns ritmos simples, tá? Até mesmo porque o primeiro foco é a escala, são as tonalidades e não propriamente os ritmos, tá? Então, assim, nós vamos ter em todas as escalas colocadas aqui, nós vamos ter aqui sugestões de 10 exercícios, mas são 10 exercícios feitos com mínimas, semínimas, colcheias pontuadas. Não é nada muito complexo, tá? Até mesmo porque a complexidade está nas tonalidades, tá bom? Então, quando o aluno começa a enxergar as tonalidades, né? Começa a enxergar os nossos sustenidos, os nossos bemóis, tá? Ele pensa assim: a cada escala é um exercício novo. Ele pensa que a cada tonalidade é um grau de dificuldade maior. E isso faz com que os músicos, no aprender de cada tonalidade, faz ele ter certas afinidades, né? Tem músico que gosta de tocar algo com sustenidos. Tem outros que preferem tocar com bemol, né? Tem uns que têm dificuldade em usar o quarto dedo, tem outros que têm dificuldade no segundo. Então, o que faz isso acontecer? Exatamente na forma de nós estudarmos e aprender a escala agora. Então eu vou mostrar para vocês, vou sugerir para vocês um pequeno estudo, tá bom? Dentro disto que está nos ensinando, tá? Mas para que você perceba que não importa, importa sim, né? Mas assim, não é o caso de eu tocar uma escala com um sustenido e ser fácil e dois sustenidos ser difícil. Não, a ideia do raciocínio é a mesma. Claro, vai mudar uma forma de mão, vai mudar o dedo que vai para frente, o dedo que vem para trás, quem se torna meio tom, quem se torna um tom, isso muda. Mas a dificuldade em fazer é igual, tá? Então, eu vou sugerir, tá bom? Aqui alguns estudos, porque o que acontece? Já, infelizmente, nesse método, a gente não tem um exercício de escala cromática. É difícil falar isso para vocês, mas um método, né, com um certo volume de informações essenciais, mas infelizmente não tem escala cromática nele, tá bom? Então, qual é a minha ideia? Comecemos pela escala cromática. Como que eu vou estudar uma escala cromática se eu não tenho ela escrita aqui? Fazendo um simples exercício, tá? Veja bem, deixa eu tentar baixar o meu celular para que vocês consigam enxergar um pouco mais o meu dedo, tá? Quando eu começo a trabalhar na corda sol, a digitação eu vou ter a minha forma de mão e os espaços de tom e semitom já determinado, porque o aluno já veio fazendo isso lá atrás. Agora nós só vamos colocar isso numa certa ordem, porque nós estamos fazendo uma escala, tá? Então, até tem outros métodos, o Halir, né? Ele nos propõe alguns estudos de digitação muito bom, introdutórios à escala, e tem também o Dunis. Não vou falar deles, tem até, né, na internet aí tem excelente professor falando dele, tá? E tem também o Dunis, Opus 20, que fala sobre a independência dos dedos. E é isso que eu vou propor para vocês nesse estudo. Um estudo que vocês trabalhem a independência dos dedos. Isso vai te ajudar. Por quê? Porque você vai trabalhar o movimento dos dedos sem se dar conta que você está sendo preparado para fazer a escala cromática.
tá? Então, vamos pensar na minha corda Sol e o Lá. Agora, vamos pensar nesse Lá, Si. Agora... Então, vamos pensar assim, para facilitar. Como a ideia é introduzir-nos ao conhecimento da escala cromática, vamos pensar em meio tom. Meio tom. Então, o exercício vai ser Sol, Lá. Ouçam. Agora, eu vou para trás, meio tom. Esse estudo, tá? Esse estudo é um estudo de individualidade dos dedos. Para se trabalhar a individualidade, o exercício, o movimento horizontal, onde você vai colocar o dedo e você vai para frente, para trás, para frente, para trás. Então, para frente, para trás, para frente, para trás. Segundo, para frente, para trás, para frente, para trás, para frente, para trás. Terceiro, para frente, para trás, para frente, para trás, para frente. Esse exercício vai nos fazer não ter medo ou deficiência com alguns bemóis ou alguns sustenidos, tá? Então, vamos pensar nesse simples exercício em todas as cordas. E aí nós vamos fazer com o nosso primeiro dedo, com o nosso segundo dedo e com o nosso terceiro. Nós vamos fazer esse exercício de para trás, para frente, para trás, para frente. Detalhe, nesse primeiro momento, é óbvio que o aluno não tem ouvido o suficiente, apurado, para perceber se ele vai estar voltando no lugar certo, se vai estar afinando. Mas agora a ideia principal é fazer com que ele perceba que o nosso dedo não vai ficar fixo num lugar e nunca mais ele sai dali. Não, ele tem que movimentar no nosso trilho, ele tem que movimentar esse movimento horizontal que a gente não se estuda em qualquer método. Tá bom? Então, agora, uma vez que eu entendi a distância deles, nós estamos trabalhando meio tom, aí então eu vou para outra corda. Ouça o meu primeiro dedo. Agora. Segundo. Corda lá. Façam esse estudo, tá bom? Nas 4 cordas, se preocupando em fazer o dedo sempre voltar e tentar ouvir ele voltando para o mesmo lugar. Tentem ouvir isso. É normal que nesse começo nem sempre vai voltar no mesmo lugar, mas a ideia é fazer com que o dedo faça um exercício diferente, tá bom? Tendo feito esse estudo, qual vai ser a ideia de mostrar para o meu dedo? A ideia de mostrar para o meu dedo que quando eu fizer alguma escala onde o meu terceiro dedo vai ter que ser um Sol sustenido, e eu muitas das vezes encontro dificuldade, quando eu faço esse exercício, onde eu vou treinar o meu movimento horizontal dos dedos, eu já estou treinando ele para fazer esses possíveis acidentes, tá? Então, essa é uma dica muito importante, tá bom? E eu recomendo que vocês escrevam e façam isso muitas vezes. É normal que no primeiro momento não fique 100%, tá? Mas acredite, depois de praticar isso várias vezes, vocês vão começar a entender a nossa escala cromática
tá? Sempre pensando que o dedo ele vai ter que ter essa flexibilidade, esse movimento horizontal. Muito bem, tendo feito isso, vocês já não vão se assustar quando vocês começarem a tocar escala com sustenido, com 2 sustenido, com 3 sustenido, com 4 bemol, com 5 bemol. Por quê? A ideia de exercitar os dedos, o movimento horizontal, gravem isso, tá bom? E pesquisem o máximo que vocês puderem e façam, não importa quantas vezes e nem de quantas formas diferentes, mas façam. Tá? E aí nós vamos nos deparar com nossos estudos e os nossos ritmos simples, tá? Em mínimas, semínimas. Dentro do que está escrito aqui, eu sugiro que vocês façam todos eles como está escrito e coloquem ligaduras. Vocês têm que fazer escala também com ligaduras, tá? Então nós vamos ter logo no primeiro momento a escala de Sol maior. 2 tempos. Perdão. E aí, põe a ligadura. Semínima. Põe a ligadura. Colcheia. Ligadura. Tá? Esses são os exercícios simples, tudo dentro de ritmos simples para nós treinarmos o dedilhado. Então, mais uma vez enfatizando para vocês, o segredo de um bom estudo de escala é treinarmos a digitação dos nossos dedos, tá bom? E pensando em paralelo com a digitação dos nossos dedos, o nosso movimento horizontal, tá bom? Pouco falado em muitos métodos, tá? Então, esse movimento é o trabalho eficaz para se introduzir a nossa escala cromática, tá bom? No geral, eu tenho alunos que quando começa a estudar e eu peço para fazer escala cromática, ele já fica apavorado, porque ele fica tentando fazer continha, qual é o dedo que vai para frente, qual é o dedo que vai para trás, eu não consigo trazer o terceiro para trás, eu não consigo levar o quarto, né? E ele tem essa dificuldade, por quê? Porque não foi feito esse estudo, tá certo? E esse estudo desses movimentos, eu até quando eu estudei ele no método Dunes, né? Ele nos traz um conforto muito grande para se tocar e se estudar toda a escala, tá certo? Tem uma variação nele, eu vou só virar a página para não fazer a mesma tonalidade, né? Isto, peraí, tem um exercício, tem uma outra escala, Ré maior, na outra página 67, tá? Que nós vamos trabalhar com os 2 sustenidos, posição confortável da mão. Então eu só quero falar de um ritmo que é a nossa síncopa, o exercício número 9, que nós vamos ter. Né? Quando nós começarmos a trabalhar esses ritmos quebrados, tanto colcheias quanto essas síncopas, pensem na região confortável do arco. É o meio. Claro que tem alunos que têm mais afinidade na ponta, tudo bem, vamos aproveitar esse ponto positivo dele, né? Se ele prefere na ponta e ele tem um som melhor, façamos. A ideia da escala não é assustar ninguém, tá bom? Então, vamos fazer isso com a maneira que eu consiga estar confortável. Então, o meu arco tem que ser pouco arco e eu vou pensar no ritmo, até mesmo porque a digitação escala eu já pensei. Então... colcheia. Não pensem em movimento. Não. É pontuado. Muito bem. Amigos, alunos e todos que me assistem, mais uma vez, tá? Eu enfatizo e falo muito isso. Façam isso inúmeras vezes. Pensem assim, escala musical é algo
é algo que em toda a nossa jornada musical nós vamos ver. Então, escala nós vamos tocar até o finalzinho da nossa vida. E melhor ainda, pensem assim, toda música, todo concerto, toda melodia que vocês forem tocar é escala. É escala. Tudo é construído em cima de uma escala, tá bom? Então, a escala não pode ser algo que nós temos medos ou que nós tenhamos medo de estudar, tá bom? Um grande abraço, compartilhem, deem os seus likes, comentem aqui no vídeo, vamos bater um papo, tá bom? Eu espero vocês nos demais e mais uma vez, um grande abraço. Se inscrevam no canal, eu espero vocês. Tchau, tchau!